Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas nessa noite de dia muito especial, 12 de junho, né, Dia dos Namorados. Seremos breves, né, mas eu tenho certeza que a mensagem que eu tenho para trazer aqui para vocês e a participação aí da Kelly vão ser muito úteis para algo que eu digo que tem me ajudado muito no meu amor próprio, né? Que o amor próprio é o primeiro amor, né, Kelly? Você acha que você, melhor que ninguém, pode falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou deixar para você fazer a introdução aqui sobre isso, sobre amor próprio. E o que amor próprio tem a ver com doTERRA? Tem tudo a ver, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Kelly, sou psicanalista, analista corporal, enfermeira há quase 20 anos, consultora de bem-estar do Terra. E entrei nessa jornada porque tem tudo a ver o autocuidado, o amor que os óleos essenciais despertam na gente, com as tarefas, com as ofertas que eu passo aí nos meus atendimentos no dia a dia, né? E a Josi sabe, a base de tudo que eu levo, né, para todas as pessoas que eu cuido, sempre foi despertar o amor próprio. Inclusive, eu fiz uma postagem hoje, né, no Dia dos Namorados, sobre isso. Depois, se alguém tiver interesse, é só entrar lá no Instagram, dar uma olhadinha. Eu sempre estou falando sobre isso. Porque, sim, né, não é só os anos de estudo, mas os anos de vivência e de experiência que eu aproveitei de outras pessoas sempre mostraram que quanto mais a gente se ama, mais a gente entende que é amor. E quanto mais a gente entende que é amor, melhor a gente espalha isso pelo mundo, deixando, né, o mundo, as pessoas, o ambiente em que a gente vive cada vez melhor. Não é fácil, é um desafio, é uma conquista diária, até a gente conseguir transbordar isso que a gente vai construindo na gente. Muitas vezes a gente demora décadas para perceber que não se ama, que não se conhece adequadamente. Então, reformar tudo isso, ressignificar, que é uma palavra que eu gosto muito de usar nos meus atendimentos, demanda energia e algum tempo, né? E por mais que pareça que quando você investe não está dando resultado, sempre vai dar um resultado, sempre vai ter alguma coisa que manifesta. E um apoio maravilhoso, essencial, são os óleos essenciais, porque eles são frequências da natureza, né? Eles são extratos puros de plantas, de energias, e a gente, muitas vezes, no dia a dia, na correria, não tem tempo de estar tão próximo, embora também seja um passo do autocuidado, a gente se aproximar mais da natureza. E como a gente precisa, né, trabalhar, conviver em sociedade, né, o óleo essencial ele vai ser sempre um coringa, que você pode carregar na sua bolsa, você pode levar em qualquer lugar, exatamente. Eu estou aqui com alguns que depois eu vou mostrar para vocês na estratégia, né, de muitos que eu tenho, que eu consumo, que eu gosto, né, e é uma forma da gente se cuidar, de a gente se amar, trazer os óleos essenciais para o nosso uso contínuo e diário. Então, eu fico à disposição de toda a rede, né, de todo o pessoal que está aqui presente, de todos os demais que não puderam estar presentes, que estão vendo essa gravação depois, para a gente conversar mais sobre autocuidados e estratégias relacionadas a isso. Obrigada, viu, Kelly? E ó, aqui fica a minha dica, Rose, né, que é um óleo muito bacana para elevar a frequência, então a gente pode utilizar ele aqui no centro da nossa testa, né, sempre para a gente manter a nossa visão, né, adequada de si mesmo, e o Ylang Ylang, que é um óleo que, para além de ser um óleo afrodisíaco, é um óleo que primeiro ele nos relaxa, nos deixa mais tranquilos, e depois ele vai nos trabalhar, digamos assim, dentro dessa abordagem da adultez, né? De nós adultos prontos e dispostos para os desafios, né? Então, para além desse óleo ser para esse dia, a libido é a vontade de viver, né? Então, assim, estar na vida para viver ela cada vez melhor, sem sombra de dúvida, é algo que a gente busca a cada dia dentro aqui da doTERRA. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá? Então, já preparei ela aqui. E eu trouxe essa imagem aqui, né, que é uma imagem
que eu considero bem interessante, porque foi num evento que a gente participou lá em São Paulo, que para a gente chegar no lugar onde era o evento, a gente tinha que subir essa escada. E ela tem exatamente 8 degraus. Então, quando eu comecei a escrever essa apresentação, instantaneamente eu me lembrei dessa escada, desse dito, mas eu não me lembrava que ela tinha 8 degraus. E, pasmem, ela tem 8 degraus, né? Então, diz o seguinte: não existe elevador para o sucesso, você tem que usar as escadas. Então, por quê? Porque é sobre isso que nós vamos falar aqui. Tá? Existem 8 passos para o sucesso do que a gente chama mentalidade diamante. Existe um grande professor, né, dentro da área do marketing multinível, que é o Sérgio Buarque, e ele tem muitas publicações e ele tem muitos livros já publicados, né, e editados sobre o assunto de marketing multinível, e recentemente eu comecei a fazer algumas mentorias com ele. E ele trouxe, né, essa ideia dos 8 passos, e eu achei muito interessante poder traduzir aqui da minha forma, né, da minha maneira, o que é que eu tenho conseguido colocar em prática. Porque não basta só que a gente conheça esses 8 passos, porque esses 8 passos, principalmente, eles servem para qualquer negócio, para qualquer empreendimento que você venha fazer na sua vida, tá? E eu trago aqui essa fala, né, essa frase do Napoleão Hill, que é muito interessante. Há uns dias antes, né, do nosso evento, meu filho tinha uma caneca que dizia essa frase, né? E aí, chegando na convenção, na convenção, não lembro qual palestrante, se foi o próprio Paulo, trouxe essa fala, né? Ou foi um dos palestrantes que trouxe isso, né? Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Me lembro, foi a Patrícia Pinheiro, que trouxe essa frase, uma das palestrantes da pré-convenção. E eu fiquei muito contente com essa sincronia e achei que eu devia trazer essa fala aqui para vocês. Por quê? Porque os 8 passos, o primeiro passo, ele é definir sonhos e metas, né? Então, esse é um dos pontos que eu considero dos mais difíceis. O primeiro passo é o passo, para mim, mais desafiador. Porque, de verdade, às vezes a gente acha que a gente já elaborou esse sonho, que a gente já descreveu ele. Quanto mais detalhista nós formos, melhor, tá? E as metas, nós vamos tratar isso bem detalhadamente logo a seguir. Assumir compromissos, fazer uma lista de nomes, né? Tanto se fala sobre isso. Convidar, mostrar o plano de negócio, acompanhamento, aconselhamento, duplicar o padrão. Então, esse é o padrão para qualquer empreendimento que você vá fazer e que você quer trazer pessoas para o seu negócio, você quer trazer parceiros, né? Então, serve para qualquer negócio. O Alessandro, por exemplo, que tem no negócio dele o mel, né, os produtos do mel, ele pode aplicar isso para o negócio dele, porque ele pode trazer parceiros para trabalhar com ele, né? E a meta é um sonho com prazo. E quem traz essa fala é um filósofo muito antigo, turco, o Rumi, né, que ele tem grandes falas muito simples, né, como o sucesso, né, porque o sucesso é simples, a gente já sabe isso, mas que precisam ser ditas. Então, eu trouxe algumas coisas que me pareceram muito interessantes da gente poder olhar. Então, o primeiro item desses 8 passos é definir sonhos e metas. E aí eu faço aqui um convite para vocês, né? Se vocês tiverem um papel e uma caneta em mãos, tenta colocar aí, enquanto a gente está aqui trazendo essas informações. O que te move? O que te faz você levantar da cama todos os dias, né? Qual é o estímulo maior atual para a sua vida, né? Traz isso num escrito com itens simples, de uma forma bem rápida, mas coloca isso no papel. O que te move?
também é necessário, dentro dessa definição de sonhos e metas, que a gente tenha contato e conheça sobre números e prazos. Porque esses números e esses prazos é que vão fazer a meta. É que a gente vai saber exatamente o que a gente precisa para aquilo acontecer. Então, toda a graduação que você vai fazer, todo o ranking que você vai avançar, é muito importante que você conheça os números disso, quantos pontos são necessários, quantos pontos numa determinada linha, quantos pontos para você atingir um novo ranking. Isso você tem que ter de cabeça, desde o primeiro dia do mês. Por quê? Porque nós vamos de 30, 31 dias em 30, 31 dias, construindo um negócio que vai ser útil para o resto das nossas vidas. Quem são essas pessoas que estão na mesma vibração e que estão ali com você nesse movimento? Então, uma sugestão aqui que eu trago é que a gente pode fazer isso trabalhando em dupla, né? E traçar uma meta de 2 em 2 pessoas, a gente vai trabalhando, você com cada uma das suas linhas, você com cada uma das suas linhas, você com cada uma das pessoas. Fazer essa união entre alguém da sua primeira linha e alguém da primeira linha desse direto. Para quê? Para que essas duas pessoas se entrosem e também possam fazer dali uma dupla que vai experimentar esses passos juntos. Estabelecer essas metas de curto, de médio e de longo prazo, entendendo que o nosso negócio, ele não é um negócio de curto prazo, mas de curto prazo há a necessidade de você comunicar às pessoas esse negócio, de você comunicar às pessoas que você está nesse movimento, né? E você convidar essas pessoas a saberem mais sobre o que você faz. E uma sugestão que eu trago aqui é o método SMART. E o método SMART é um método consagrado, né, que ele utiliza os seguintes itens. S de específico, ou seja, ter essa meta bem definida, clara e inequívoca, ou seja, determinar se você vai para um diamante, se você vai para um platinum, se você vai para um silver, se você vai para um elite, se você vai para o premier, para o elite, e assim sucessivamente. Não importa que seja sair de 100 para 500 pontos, de 100 para 200 pontos é um avanço, né? Mas é necessário que você trace uma meta e você saiba que existem recursos para isso. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Que ela seja mensurável, ou seja, a meta ela precisa ter critérios específicos que possibilitem que você consiga conferir esse progresso. Então, a gente tem dentro do nosso escritório virtual sempre 3 meses ali que a gente pode usar de comparação, olhando como que eu fui no mês passado, no mês anterior e no mês retrasado, para eu saber se eu consigo ir mais além, se eu consigo ter progressões maiores. O que está sinalizando o meu movimento? Eu cresci de um mês para outro, eu cresci numa linha específica, eu cresci no meu relacionamento com as pessoas. Então, isso tudo são metas. Por quê? Porque a meta, ao invés de ser um número, também pode ser uma aproximação, um melhor relacionamento, uma melhor comunicação dentro da equipe, né? Então, é muito importante que a gente tenha em vista o que é que a gente quer alcançar e a gente estabelecer ali pequenos marcadores, né? Ter isso anotado desde o princípio, desde o primeiro mês, para que você saiba acompanhar o que é que aconteceu. Do dia 1º ao dia 5, do dia 5 ao dia 10, do dia 10, semana a semana, você ir medindo a sua progressão. Ela tem que ser alcançável, né? Ela deve ser realizável, possível de ser alcançada. E para isso, sempre buscar o upline, sempre buscar alguém que já tenha mais experiência para você trocar essa ideia e você trabalhar essa visão junto, né? Ela deve ser realista também, né? Essa meta tem que estar ao alcance, ser realista e relevante para o seu propósito de vida. Principalmente ela ser relevante para o seu propósito de vida. Porque de nada vale você lutar, batalhar e se esforçar e desenvolver para alcançar um patamar que você não deseja estar nele, que não deseja tudo aquilo que vem com ele. Né? Porque tem uma fala que diz assim, quanto maior
o alcance que você tem, maior a responsabilidade, né? Quanto mais o que você recebe, né, digamos assim, de bonança, maior a sua responsabilidade também com isso. Então, entender que a gente precisa ter isso dentro do nosso sonho, cravado também no nosso propósito de vida, conectado com o propósito de vida. E ele tem que ser time-based, ele tem que ser temporal, ele tem que ter um prazo para acontecer. Ainda que seja 90 dias, 120 dias, 6 meses, um ano, mas que estabeleça essa meta, que você enxergue ela, para que você possa também valorizar se você alcançar essa meta mais cedo, tá? Então, isso é muito importante e criar um senso de urgência que não é de mais ninguém, senão de você. E para isso, né, assumir compromissos é muito importante, né? Por quê? Porque para você gerar um impulso, e isso a gente já tem mensurado, né? Os líderes de marketing multinível para fazer essa alavancagem de uma meta mais ousada, ou para sair, né, do zero, do seu primeiro dia de cadastro, para uma mudança de ranking, já é sabido que é necessário falar com 50 pessoas em uma semana para você gerar um bom impulso. Por quê? Porque essas 50 pessoas que você vai falar, são 50 pessoas que, dali daquele primeiro contato, algumas já vão estar disponíveis naquela primeira semana, e outras você vai desenvolvendo ao longo daquela semana. E algumas delas que você contatou nessa primeira semana, só daqui a 2 meses vão estar disponíveis novamente para você. Por quê? Porque essas pessoas tenham certeza que vocês estão contatando. Essas pessoas vão observar vocês. Essas pessoas vão seguir você no Instagram. Elas vão olhar o que você está postando. Mesmo que ela tenha dito que não se interessa pelo teu projeto, não se interessa pelo teu movimento. Mas tenha certeza, você não vai ficar invisível para elas. Então, entre dentro desse movimento, se conectando com o sistema, com as pessoas, conectando-se e conectando pessoas a essas apresentações, né? Apresentação de produto, ou então cria a sua apresentação de produto da forma que você acha que é possível fazê-la, seja online, seja ela 1 a 1, seja em grupo, numa reunião caseira, mas estabeleça como você vai impactar essas pessoas. Se você não estabelece como você quer impactar, você não dá via, você não dá foco para aquilo que você quer que aconteça. Então, você vai dizer, comunicar para as pessoas que você está fazendo esse negócio, mas você não dá uma maneira dela conversar com você de forma direta, né? Que ela possa te ouvir, que ela possa tomar contato com o produto, ou para que ela possa tomar contato com o que essa empresa tem a oferecer. E você, o que tem a oferecer como um parceiro. Né? Estabelecer uma mentalidade proativa, no sentido de que cada um dentro da Doterra é dono do seu próprio negócio. Nenhum líder está aqui para fazer tudo pelos seus colegas de rede. Né? Cada um pode construir esse movimento da forma que bem entender e com a bagagem que já tem, aproveitando tudo aquilo que já conhece. Mas estar ativo no sentido de aproveitar oportunidades, né? Ter uma mente aberta para experimentar diferentes formas de apresentar, observar quem já está apresentando e ver o que você pode extrair dali, daquela maneira de apresentar. O que tem a ver com você e o que não tem, né? E isso é a atitude de aprendiz, é aquele que está aberto a absorver tudo aquilo que pode ser bom para si e que também futuramente pode ser bom para as pessoas que estão vindo junto com você nesse negócio. E ter conhecimento a partir do material oficial da Doterra, tá? Esse material oficial da Doterra é muito bacana. E ele está presente nesse material aqui, no Class Box. Aqui é uma coisa que nunca falta na minha vida. Desde o dia que eu descobri isso, há uns anos atrás, no leadership, que o próprio Paulo, né, Bengerter, que é o nosso presidente, ele fez a apresentação ali no palco, né,
com esse material, nós tivemos aí o contato com esse kit, né? E aí nós temos ali os guias, né? Viva, compartilhe e construa, que eles vêm aqui que a gente pode seguir assim, mostrando para as pessoas, né? Quando estamos numa reunião presencial. No nosso site lá, em recursos, a gente tem isso a apresentação do passo a passo, de 1 até o 8. Também são 8, olha só que número interessante, né, do infinito. Aqui eu não tinha conectado com isso também. E ele tem principalmente as coisinhas mais gostosas aqui que a gente tem, que são os 3 Wild Oranges, que a gente pode usar para fazer as nossas amostrinhas, que a gente pode fazer sorteio, que a gente pode presentear um direto que está ali fazendo um movimento bacana e que ele vai ser útil para você poder construir. Então, são 3 unidades, por quê? Porque pode ser um para cada linha, né? Para quem está ali no front fazendo as apresentações, né? Tem a lista de preços, então esse é um kit muito útil, muito bacana para a gente poder fazer o nosso movimento presencial e para a gente se utilizar como guia. E o Construa, ele vem em mais unidades exatamente para que você possa entregar para aquelas pessoas que estão se comprometendo ali com o negócio. O item número 3, fazer uma lista de nomes. Essa lista de nomes, a gente tanto ouve falar, ela é a lista dos seus contatos. Ela é a lista das pessoas que fizeram parte já da sua vida em diferentes momentos. Mas o que eu entendo que, para mim, foi uma coisa muito interessante. Eu busquei pessoas que eu gostaria de desenvolver um relacionamento, pessoas que me dariam muita honra de estar ao meu lado, no sentido de eu sentir honra de estar ao lado dessas pessoas, de eu aprender com essas pessoas, né? Eu sempre busco isso, pessoas que sejam que estejam mais mais ativadas, mais espertas nas diferentes áreas. Por quê? Porque isso pode ser uma grande complementação na nossa vida. E termos uma postura de aprendiz é também a gente aprender aquilo que o outro tem de melhor. E fazer dos pontos fortes dessa pessoa aquilo que é o melhor para todos nós enquanto rede, né? Porque todos podemos aprender uns com os outros. E fazer essa lista de 100 nomes ou mais. E sempre ir atualizando e aquecendo essa lista com pessoas que você conhece em eventos, em apresentações, em atividades familiares. Às vezes a gente viaja para uma cidade na qual a gente morou, ou onde a gente nasceu ou cresceu, e ali a gente tem também um ponto de partida, a partir dos nossos familiares. Muitas vezes nós convidamos os nossos familiares e eles não se interessam, né? Não mostram nenhum interesse. Não tem problema, peça para que eles te indiquem para as pessoas, porque pelo menos vão saber que você é boa gente e que você está conectado com alguém que também é alguém de bem. Então, peça para que as pessoas te indiquem. Se aquela pessoa te disse não, simplesmente agradeça a oportunidade dele ter te ouvido, dela ter te ouvido, e peça para que ele te indique para alguém que faça sentido, que possa se interessar por aquilo que você está ali apresentando. Então, eu considero muito importante esse item número 2, né? Chame pessoas que você gostaria de desenvolver um relacionamento. Por quê? Porque isso, com certeza, vai ser algo que você, mesmo que isso não se desenvolva, você vai ter estabelecido aí um relacionamento de prosperidade, de abundância, com uma amizade. E aí eu trago do Jim Rohn, que é esse cara fantástico, né, que traz lições importantíssimas, né, para a gente enquanto empreender, enquanto acreditar em si mesmo. Disciplina é a ponte entre metas e realizações. E por que eu trago essa palavra? Porque convidar é um ato de disciplina diário. É diário que você tem que abrir de manhã os seus olhos e ver quem eu vou poder impactar no meu dia hoje? Quem é que eu posso contar? Quantas coisas maravilhosas a vida pode ter se a gente estiver se sentindo bem, se a gente estiver saudável, né? E nesse convidar, ser breve, né? Detalhar pouco sobre o que você vai apresentar, mas criar um padrão próprio de convidar. E nisso, quanto mais a gente vai falando com as pessoas, mais a gente vai melhorando
nessa habilidade, né, que é convidar as pessoas, porque a gente vai se tornando cada vez mais breve, cada vez mais direto, cada vez mais assertivo. E reforce o convite de se encontrar com essa pessoa, demonstre essa disponibilidade, mostre que você se importa, né? E se essa pessoa pede um café com você, o que ela gostaria, não deixe essa pessoa no vácuo, não deixe essa pessoa te esperando muitos dias. Por quê? Porque ela já está te acompanhando, lembra? Mesmo que ela tenha te dito não no primeiro momento, quando você comunica o que você está fazendo agora, você já está sendo observado. E pode ter certeza que essa pessoa, mesmo que ela não esteja com você, olhando para o mesmo lado que você, ela vai acompanhar os seus passos. E quem sabe, mais dia, menos dia, ela vai buscar você. Mostre o plano de negócio. Esse ponto, gente, para mim foi a grande mágica da virada do meu construa, do meu construir da Doterra, foi começar a falar do negócio. Sempre que eu falava de produto, eu falar de negócio também. Dizer que o negócio existe, mesmo que seja para uma pessoa que está sendo introduzida aos 3 primeiros óleos, lavanda, lemon e peppermint. Mesmo que seja para dizer, olha, você precisa saber que a Doterra também é um negócio, uma fonte de renda extra, e você pode falar comigo se você quiser saber mais sobre isso. Tá? Então, é muito importante que a gente mostre o plano de negócio e também crie esse padrão de apresentação, que você se sinta confortável com aquela apresentação, seja ela sem nenhum audiovisual. Esses tempos eu ouvi da própria Ana Paula Veloso, que é uma Presidential Diamond aqui da Doterra, que ela disse assim, que ela nunca fez uma apresentação de PowerPoint, ela sempre juntou as pessoas assim, colocava a gotinha na mão, ia falando sobre os olhos, no máximo usava um Classing Box, mas ela se sentia bem apenas interagindo com as pessoas. E tá tudo bem. E é Presidential Diamond hoje, certo? Então não tem que nada. Ela é uma que não é aromaterapeuta. Ela é uma pessoa que ela focou no negócio. E tá tudo bem também. Que ela sabe para que os óleos servem, sim, ela usa óleos essenciais, né? Ela divulga isso, ela própria testa os produtos, né? Ela própria fala sobre o que ela usa. Então, isso é parte do nosso do mostrar o plano de negócio. Porque quando a gente mostra que está indo para uma reunião, quando a gente está indo para uma apresentação, que a gente fez uma apresentação ou participou de uma apresentação de treinamento de negócio, nós estamos sim dando fé de que esse negócio é um negócio sério, comprometido, onde as pessoas que estão ali envolvidas, elas estão sim entregando algo, né? Então, escute o que o contato tem para te dizer, escute o que ele tem a falar. Pergunte para ele como é que está a vida dele. E seja breve na revelação da oportunidade. Por quê? Porque você precisa saber o que ele está buscando e como um samurai, você vai cortando o que não faz sentido. Você não vai ocupar essa pessoa mais tempo do que o necessário para você entregar aquilo que ela está buscando. Porque a gente sabe que se ela tem uma busca de saúde, nós temos o que entregar. Se ela tem uma busca financeira, nós temos o que entregar. Se ela tem uma busca de fazer uma atividade com liberdade geográfica, nós temos o que entregar. Se ela está buscando uma liberdade de vida, uma liberdade de tempo, nós temos o que entregar. Nós temos o que entregar. Então, quanto mais planos você apresentar, mais você tem chances de encontrar parceiros nesse negócio. E mais você vai se especializar em quê? Em apresentar. Mais você vai aprender a escutar o que essas pessoas têm a dizer. E aí o seu plano de negócio vai ser um plano de negócio personalizado para aquela necessidade daquela pessoa, que ela demonstrou ali naquele momento, né? Então, faça essa escuta ativa e vá ajustando aí o que você tem para falar para essa pessoa. Porque para isso você tem que ter vivido também a Doterra. Ainda que você não seja uma pessoa que tem todas as graduações, se você está no movimento, você tá recebendo de alguém orientação, você pode dizer: nós temos como oferecer apoio para você que está começando, mesmo que você seja um novato também, porque há pessoas que vão te apoiar. E no acompanhar, a gente tem o primeiro
Na verdade, a gente já tinha dito um escute lá, que até vou colocar nessa apresentação lá um escute. Aqui nós temos o segundo escute, que é o acompanhar. Então, escutar o que essa pessoa que está vindo para o negócio com você tem a dizer, como é que ela se sente, o que está sendo desafiador para ela, o que está sendo fácil para ela, quais são os pontos, né, que a gente pode, pontos fortes dela que a gente pode valorizar e também fazê-lo inserir e trazer para o grupo, reforçar o seu compromisso em sanar as dúvidas e ajudar nas primeiras apresentações. Isso é muito importante, né? Manter-se observando e observando a qualidade de ser ensinável, né? Mesmo que você já esteja muito graduado, sempre estar aberto e ajudar as pessoas a se liberarem de pontos de vista, no sentido de fazer observações que sejam oportunas, né? E aquilo que não lhe diz respeito, simplesmente não interaja com isso, né? Porque às vezes a gente quer muito também interagir na vida pessoal daquela pessoa. E isso não é construtivo, isso não é favorável. Você pode ter proximidade, você pode ter intimidade, mas interferir na vida pessoal daquela pessoa que está trabalhando com você dentro desse negócio não é algo que vá ser é, é, digamos assim, simples de você administrar, né? Assim como você não gostaria que a pessoa entrasse na tua vida pessoal. Sonde o porquê em ser um construtor. Mantenha essa pergunta sempre ativa, todo o tempo. Por que mesmo se eu sou um construtor? O que que me move? O que que me leva para esse lugar? E aí, uma fala do Napoleão Hill que também me chamou muita atenção nessas semanas aí que eu estou olhando para esses passos, né, em criar essa jornada, me veio essa frase: para ter sucesso, você deve eliminar dúvidas, aceitar desafios e rejeitar qualquer negatividade externa. Por quê? Porque isso é algo que serve para qualquer situação. Se você, hoje, aproveitando que é Dia dos Namorados, alguém diz assim: ah, mas esse cara, essa mulher não é para você. Não, isso aí não serve. Isso aí... Quem é que sabe disso, se não você dentro de você? Então, em qualquer situação, seja um relacionamento afetivo, seja no seu negócio, seja na sua vida familiar, elimine essas dúvidas. Aceite o desafio conforme ele chega para você. E rejeite essa negatividade, rejeite o olhar dos outros no sentido de deixar que eles sejam o seu olhar. Veja o que é que faz sentido para você, mesmo que seja uma pessoa muito próxima. Estabeleça o seu ponto de partida, estabeleça a meta, estabeleça o caminho que você quer percorrer, né? E saiba pedir ajuda, né? Saiba dizer o que você espera das pessoas que estão na jornada junto com você. E aí, o sétimo passo, aconselhar, né? Esteja presente como um observador atento de si mesmo e de quem está junto na jornada com você, mesmo que sejam os seus clientes preferenciais. Sabe por quê? Porque de clientes preferenciais nós temos aqui na minha rede muitos que são hoje construtores e grandes construtores, certo? Lembre-se de que o negócio é de cada um e que você pode, no máximo, compartilhar impressões a cada evento, né? Deixar, né, de intervir se aquela intervenção não for agregadora, se for apenas uma crítica, mas algo que pode agregar. Olha, talvez você possa, né, usar o Classy Box, talvez você possa simplificar, talvez algo que agregue, se isso for necessário, né? Porque querer que o outro haja, faça tudo como você faz, tenha certeza, não vai fazer nada diferente para o teu negócio. Esse é um trabalho, é um negócio de colaboração, de complementaridade. E oitavo, né, e não menos importante, mas talvez aquele que vai fazer o looping, né, para a gente voltar lá para o primeiro item é duplicar o padrão. Repita, repita, repita os 8 itens. Então, replique os passos para dar a condição para que cada um tenha a base, né? Replicar os passos e dar condição para que cada um tenha a base. Respeite o DNA de cada líder, mas primeiro se respeite, né? É com esse respeito que você
trava e consegue dar passos firmes. Por quê? Porque você não está simplesmente reproduzindo o outro, a atividade do outro. Você está duplicando o movimento, né? Faça de um jeito que seja possível que o outro desenvolva. E preste muita atenção. Insistência é diferente de persistência. Insistir que a pessoa faça, que a pessoa venha para a reunião, que a pessoa... Isso não é algo que seja desejável dentro do nosso modelo. Esse nosso modelo é um modelo livre, e de tão livre é tão desafiador. Por quê? Porque pressupõe que cada um seja o seu auto-líder, cada um seja líder de si mesmo, que encontre as suas oportunidades, que encontre as possibilidades. Por quê? Porque isso vai ser fácil para você se você está transitando no teu universo. E entenda que o que é necessário é persistir, né? É fazer de novo, mais uma vez, experimentar fazer mudanças se você sente que aquilo ainda não está leve e suave, como você de fato gostaria que fosse, né? Então tenha em mente o que você sente que é leve e observe o que lhe é pesado. E peça ajuda e comunique a sua necessidade, tá? E principalmente visualize o sucesso. Lembra, a gente volta a ir lá para os sonhos e as metas. Visualiza o que você quer alcançar. Desenha, corta, recola, recorta, cola. Faz disso algo que você possa olhar todos os dias. Compartilhe essa visão com os seus familiares. Isso é muito importante. E você chegou até aqui, né, nessa apresentação. Esse caminho já está aberto para você, né? E essa é a outra escada, é o outro lance de escada que diz assim: nunca desista da escada do sucesso, pois a sua felicidade pode estar no último degrau, né? Então, é algo que a persistência pode nos alcançar, pode nos trazer esse resultado, né? E o sucesso, reforço, né? Como diz bem o Rodrigo, o sucesso é simples. O Alan também fala isso, a Dani Mamed fala isso, e dizer para vocês assim que eu sou muito grata, porque essas escadas aqui que nós subimos por uma oportunidade que nos foi dada em aberto, cada um que queria fazer uso desse espaço, desse local e chamar os seus convidados para uma apresentação, tinha esse espaço maravilhoso lá em São Paulo, num dia determinado, no ano de 2020, no início de 2022, e foi muito legal a gente ter feito esse evento. Eu pude trazer para o negócio pessoas muito queridas lá de São Paulo, que eram pessoas que eu já conhecia há mais de 15 anos. E que hoje são minhas clientes, algumas são pessoas que estão empreendendo comigo hoje como consultoras de bem-estar. Levou mais de ano para uma delas, que é a Lucila Felipe, que eu não sei se está aqui hoje conosco, não consegui ver ainda todo mundo que chegou, mas ela é uma das pessoas que nesse evento, nesse dia, eu fiz a primeira apresentação do Kit Living. E hoje ela é uma pessoa, se vocês seguirem ela na internet, vocês vão ver quantas postagens ela faz e ela conta da jornada dela hoje como uma pessoa que usa óleos essenciais na vida dela e que compartilha bem-estar e que é uma consultora hoje que está em crescimento e em formação. Tá? Então, eu vou deixar agora com vocês. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração, querem que eu volte lá para os 8 passos para vocês verem. Abram seus microfones, por favor, e aí a gente dá a sequência depois com a Kelly, que vai contar um pouquinho do case dela. Vou tirar aqui do compartilhamento, só para a gente. Obrigada, viu, queridas? Então, assim, eu deixo aqui, então, a Kelly para conversar um pouquinho com vocês, para que ela fale um pouco sobre essa jornada dela e sobre como é que ela tá, que tipo de atividade ela tá. Alma, pode deixar, eu vou colocar aqui novamente, só um pouquinho, Kelly, eu vou compartilhar novamente aqui. É... Opa, peraí. Nossa, eu não estou vendo vocês.
O que que vocês estão vendo aqui? Alguém me diz se vocês estão vendo a apresentação. Seu Não, WhatsApp. é o WhatsApp. Voltou? Agora tá Não, seu rosto. Vou voltar aqui. Agora foi. Foi? Muda o slide. Muda a página. Aí, Estão vendo? Tá mudando? sim. Aqui, deixa eu mudar vocês aqui de padrão de apresentação aqui. Isso. Tá? Então, se quiserem fotografar, então, definir sonhos e metas, assumir compromissos, fazer uma lista de nomes, convidar, mostrar o plano de negócio, acompanhamento, aconselhamento e duplicar o padrão, tá? Então, isso é o conjunto dos 8 passos. E para isso, né, e cada vez que você coloca em prática esses 8 passos, você vai reforçando a sua crença, você vai trabalhando aí o produto sempre junto, sempre, 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 sempre. Carregue consigo óleos essenciais, né? Esse é o seu negócio. Informe para as pessoas o que você faz, mesmo que você seja um advogado e um consultor de bem-estar, um terapeuta e um consultor de bem-estar, um empresário e um consultor de bem-estar. Mas saiba por que que você está fazendo isso, o que que te move. Conte para as pessoas o que é que te move, né? E faça uso de óleos essenciais. Cada um de nós, quando a gente traz óleos essenciais e se desafia, digamos assim, a ir experimentando novos óleos, a gente está aqui aprimorando, lapidando, né, o nosso viver. Nós estamos, sim, constituindo esse diamante aí, essa mentalidade diamante que executa esses passos que são simples e que são esses, né? A gente não tem mais do que isso, porque para você se tornar um diamante, você tem que exercitar o processo de liderança e estar disponível para fazer a liderança. Esse é um ponto muito importante. Isso não pode ser algo penoso, né? Por quê? Porque faz parte para você expandir, até você tornar um Presidential Diamond, você ter uma ampliação da sua rede, mas não vai dar para você fazer tudo sozinho. A gente consegue fazer tudo sozinho até elite. Depois a gente tem que chamar ali o pessoal para trabalhar junto com a gente, para fazer junto, né? Tornar-se elite já é algo, pressupõe que você tenha 3 pessoas ali, ou 3 núcleos, ou um pouco mais, de pessoas que estão se organizando para trazer cada uma delas 1000 pontos, né? E assim sucessivamente. Então, deem valor a essa ordenação. E fazendo isso, quanto mais vocês fizerem, maior a crença também no negócio, tá? Eu vou sair aqui e vou deixar agora com vocês a Kelly, que vai falar um pouquinho sobre. Kelly, não sei se você tem imagens que você gostaria de compartilhar, de fotos aí do evento, se bem que a gente usou o videozinho mostrando, né? Você tem as suas amostrinhas aí para trazer para a gente. Você está um pouco isso. distante aqui da câmera para a gente, então, isso. Deixa eu tentar apoiar aqui, então, me Se dá um vemos minutinho só. melhor assim. Ô, Josi, enquanto isso, fala pra gente qual que são os seus óleos preferidos. Olha, aqui estão 2 óleos preferidos meus, Ylang Ylang e rosa, tá? Rosa tá sempre, rosa, jasmim. Os óleos florais são óleos muito importantes para mim. Outro que caiu no meu gosto, no meu agrado, é o Meta Power. Ah, esse ainda eu não sei. Nossa, esse óleo é sensacional e assim, é impressionante como as pessoas gostam dele. Então, além de eu estar usando para mim, eu tenho pingado na mão das pessoas, porque eu acredito assim que esse é um primeiro passo da pessoa começar a se aproximar e se familiarizar com o sistema MetaPower, através da gotinha na mão dele, né, do blend MetaPower, tá? Porque ele Legal. realmente, ele é um blend que ajuda na digestão emocional, sabe? Quando a gente inala ele. Ele é Então, assim, parecido com o Smart Sassy? eu acho, ele é parecido, mas ele não, ele é muito melhor, ele é muito mais equilibrado, me parece, sabe? Eu acho ele Sim. muito mais agradável. O Smart Sassy eu acho ele meio Ele é muito estridente, cítrico, né? Ele é muito muito. estridente, muito cítrico. Então, são esses 2 aqui que eu diria. Bora, Kelly, que nós temos aí um Dia dos Namorados aí para gente viver ainda.
Tá melhor assim a imagem, mais Tá próxima? ótimo. Sim, tá mais próximo da gente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a confiança e a oportunidade, porque eu acho super relevante, né, essa oportunidade de a gente poder estar se conhecendo mesmo que à distância, trocando experiência. E isso que aconteceu aqui, gente, eu acho que já é um start para dizer um pouco sobre o que eu vim contar, vim compartilhar com vocês a pedido da Josi. Eu, há muito tempo, né, faço vídeo, live no Instagram para movimentar aí as minhas páginas. E bem ontem, quando hoje eu tinha uma live às 7h30 da manhã, a Josi sabe, né, conhece a rotina, todas as segundas-feiras eu faço uma live de autocuidado, meu tripé quebrou. Então eu tô aqui improvisando, né, e eu acho que isso é muito importante a gente estar compartilhando, então fiz um improviso para ficar mais perto, a ideia era que eu tivesse melhor estruturada, mas durante o dia não foi possível eu comprar um novo ring light, né, então é sobre isso. O nosso negócio ele não pode ser feito aleatoriamente, mas também cabe pequenos improvisos e a criatividade ela sempre é muito bem-vinda para que a gente possa levar mais longe, né, todo o benefício que a gente adquiriu conhecendo esses produtos. Então é muito mais do que vender produtos, é muito mais do que vender óleos, é muito mais do que estruturar uma rede de negócios. É estruturar também novas parcerias, como a Josi disse, e trazer saúde para as pessoas, porque um mundo saudável é um mundo mais fácil de se conviver, né? E a natureza, ela é uma fonte infinita de vida, né? Então, quanto mais tempo, especialmente atualmente, que nós temos longevidade, né? Mais condições de longevidade a gente tiver com condições de saúde também, vai ser muito mais interessante para todos, né? E para trazer um pouco aí do qual está sendo a minha estratégia de negócio, lá no início, quando eu conheci a Josi, eu vi ela fornecendo amostrinhas, né, assim, de 1 ml para as pessoas. Isso despertou muito meu interesse. Por quê? Eu sempre penso em humanização e acessibilidade, né? A minha formação, a minha vivência profissional como enfermeira, como psicanalista, como analista corporal, a experiência pessoal sempre chamou a minha atenção para a acessibilidade, né? E lá nos primeiros treinamentos, nos primeiros bate-papos, nossos treinamentos sempre foram mais bate-papos, né, Josi? Coisas bem descontraídas do que treinamentos formais, e eu sempre preferi assim, por isso que eu até não tenho uma apresentação formal hoje para vocês, porque eu gosto que seja essa coisa da roda de conversa, né? Aquilo me chamou a atenção, né? Logo eu fui atrás, me dispus a comprar, a gente compra em conjunto, né, Josi, esses frasquinhos. E aí eu fiquei pensando, gente, isso dá acesso, porque realmente, no primeiro momento, quando a pessoa não tem a noção da transformação, ela precisa, né, ter acesso àquilo, seja a gota na mão, como a gente sempre traz, porque é muito importante, é transformador mesmo, seja ela observando a sua transformação, porque, inclusive, nós que estamos aqui, eu acompanhei a transformação da Josi, a Josi acompanhou minha transformação nos últimos meses, né? Nós ainda estamos em constante transformação, mas a gente já tem, né, o impacto, o conhecimento do benefício dos óleos, e a gente só vai reconstruindo e melhorando, como veio agora o Metapower e tantos outros óleos para reforçar tudo isso. Mas eu pensei, e aquela pessoa, né? E muitas pessoas do meu ciclo de amizade, das minhas proximidades, tinha ainda essa questão da escassez presa nelas, né? E como é que eu vou despertar o interesse nas pessoas, né? De forma que para elas a questão se torne interessante, se torne acessível, case com as necessidades delas. Especialmente depois, né, que eu me tornei analista corporal, eu entendi que cada pessoa tem um gatilho, tem um start diferente. E isso é até uma aula que nós estamos planejando, um bate-papo para outro dia, né, Josi? Porém, já uso isso, né, na minha visão de negócio, na minha visão de atendimento, no acolhimento que eu faço às pessoas dentro e fora do meu trabalho. E pensei, por que não levar de forma fracionada e acessível a primeira experiência para a pessoa? Porque muitas vezes é isso que a Josi usou aí. Dentro dos 8 passos, ela trouxe a questão, né, do convidar, do aconselhar, do estar próximo, do ser vista, porque a gente sabe que hoje, né, especialmente com as redes sociais, se vê muitas coisas, e tudo muito rápido, e tudo parece muito acessível, e nada é, mas só vai permanecer aquela pessoa que está ali mesmo presente, que sempre é vista, que é conhecida,
porque ela vai criando autoridade, porque ela vai demonstrando como que algumas questões, coisas, produtos ou serviços, eles dão resultado, né? Então, permanecem aquelas que mostram o resultado. E aí eu tive a ideia dessa história de fracionar e depois fui estudando e percebi que dava para a gente produzir blends e que isso vai de encontro com os princípios que a empresa prega, que não vai contra nenhuma norma da empresa, pelo contrário, né? Desde que eu esteja ali frente a frente com a pessoa, seja aqui no online como nós estamos, seja no presencial, eu posso ofertar a melhor forma dela consumir esse óleo e adquirir o benefício. E foi aí que eu comecei a divulgar e trabalhar mais com os blends. Passei do frasquinho de 1 ml para o de 3 ml, do de 3 ml para o de 5 ml, e de 5 ml para o de 10 ml em duas versões, que tem o mesmo volume, né? Pensando, inclusive, que a pessoa pode querer ter a primeira experiência com o de 3 ml, né? Que ela pode querer já ter uma experiência média, que um volume que ela possa aí talvez utilizar durante até um mês, até mais, né? E que algumas preparações, elas são interessantes que elas sejam em 10 ml, mas pode ser um volume maior ou menor. Por exemplo, esse é meu blend, desculpa, de óleos para rejuvenescimento, face, reconstrução facial, que eu uso todos os dias de manhã e após o banho, né? E aí, esse rolãozinho fininho, ele atende super bem as minhas necessidades, porque é uma área pequena. Mas eu também gosto de usar como desodorante, como relaxante muscular. Então, nesse blend aqui, eu tenho o meu Deep Blue, que eu uso sempre na minha cervical, nos meus ombros, mesmo dias que eu não estou tão tensa como hoje, que é um dia tranquilo para mim. Mas eu tenho um mix de Copaíba, Intergreen e Deep Blue, por exemplo, que ajuda a melhorar ainda mais o meu relaxamento e que eu possa utilizar os óleos de uma forma que faça ainda mais sentido para mim, né? Eu gosto de usar também como desodorante. Às vezes eu uso num frasquinho de 5, mas às vezes eu gosto desse rolon mais grosso que me remete mais a um rolon comercial, né? Eu gosto de fazer um mix de cítricos, né? Especialmente grapefruit, smart sasse, um pouquinho de lavanda, que sempre é bom de reconstrutor, para eu passar naquelas áreas que eu sinto que eu tenho mais gordurinha, que eu acumulo mais, o abdômen, né? Um lugar que eu sinto que eu tenho um pouco mais de celulite, eu sei que ela ajuda nesses processos, então aí eu uso um rolãozinho mais grosso também, né? Então eu fiz esse teste, eu adquiri as embalagens, eu fiz, né, estudei as combinações mais interessantes e eu montei, então, um conjunto, né, de uma lista de blends e hoje eu trabalho divulgando os óleos essenciais, mas também ofertando nas opções de blends no rolãozinho, que além de ser fracionado, muito mais acessível em termos de preço mesmo, porque valor ele não perde, ele tem valor agregado independente do volume que você usa, né? Mas que tanto facilita para a pessoa, porque eu comecei a ver, tinha muita gente com depressão, com ansiedade, então, qual frasco eu uso? Carregar todos esses frascos, pôr na bolsa, levar no trabalho. Não, um blend onde você tem reunião de um ou mais, né? Eu gosto de usar 3 ou 4 óleos em média, dependendo da combinação que eu vou fazer, né? Eu tenho até meu rolãozinho aqui para a sobrancelha, que é para crescer os meus fios. Então, dá para fazer inúmeras combinações interessantes e muito práticas, né? No volume que vai agradar a pessoa, tanto no sentido dela ter só uma experiência mais pontual, quanto ela ter uma praticidade maior. Não, esse daqui eu consigo carregar dentro da minha carteira de moedas, para mim é bom, ele fica protegido, ele não pega sol, eu consigo acessá-lo a qualquer momento, eu prefiro 3 ml. Não, eu quero algo que dure mais tempo, então é possível, né? Eu tenho uma tabela onde eu fiz esses cálculos com o valor da gota e onde eu monto o blend, então eu fraciono e entrego para a pessoa. E aí, olhando aqui esse adesivo, né, que a doTERRA tem, que é muito prático, a gente geralmente põe aqui, né, na tampinha, né, para a gente Oi, facilitar. Kelly. Pois não, Posso fazer uma pergunta? Dá claro, licença. Independente do óleo, você usa 300 gotas para cada 15 ml? não, Você não. considera quantas gotas no frasco de 15 ml? O maior frasco é 10, tá? Não, não, o frasco da doTERRA de 15 Ah, ml. tá, tá. Quando eu vou fazer a divisão das gotas, É igual para todos os óleos? Porque é tem igual viscosidade ao diferente, né? Então, em teoria, é, pode variar.
Por isso que tem eu tô razão. Eu não perguntando. tinha pensado sobre isso, mas eu tenho usado a mesma proporção para todos os óleos. Mas foi uma ótima observação. Vou considerar isso nas minhas próximas divisões. Obrigado. Adorei. Eu que agradeço. E aí, tá vendo como é importante, gente, as classes? Porque a gente acaba construindo juntos, trocando informações, trazendo alertas uns para os outros, e a gente se fortalece ainda mais como rede e como consultor, né? Muito bom. E aí, olhando aqui, folha de adesivos que a Doterra disponibiliza para a gente lá adquirir, né? Que é muito boa. Eu fiquei pensando como é que eu poderia também colocar isso nos meus blends, porque muitas pessoas das quais eu pesquisei, elas colam aqui um adesivo para cada óleo que elas utilizaram naquele blend. Porém, nem todo mundo gosta, o adesivo nem sempre fica colado, porque às vezes pode escorrer um pouquinho do óleo, por mais que o rolon seja bom. Quantas cartelas eu teria que ter para ter adesivos suficientes para o número de blends que eu tenho comercializados? E ainda não está do jeito que eu quero, mas eu vou mostrar para vocês que aí eu nominei os meus blends e mandei fazer etiquetas personalizadas que vão ser coloridas em breve, que a máquina da gráfica essa semana quebrou. Mas aí eu coloquei, denominei. Então, por exemplo, quando eu tenho uma cliente que tem dor de cabeça, eu tenho um adesivinho dor de cabeça. Se ela tem enxaqueca, que é diferente, o blend adiciona itens a mais. Então, eu uso a etiqueta enxaqueca. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um blend que eu tenho tido bastante sucesso, que é o apoio no tabagismo. Então, quando a pessoa está querendo largar do tabaco, né, do cigarro, ela me procura. Nós temos um protocolo já testado pelas linhas ascendentes, e essa semana eu consegui testar também com uma amiga que está nesse processo. Ela aceitou ser meu estudo de caso, então eu estou aí fazendo o acompanhamento dela. Eu forneci para ela o kit, eu estou em acompanhamento contínuo com ela para ainda solidificar mais os resultados, mas já temos respostas muito positivas e já temos aqui disponível, né, a etiquetinha identificando aí qual que é a utilização recomendada daquele blend. Então, os blends, eles alavancaram bastante o meu negócio. Por quê? Porque eu consigo manter minha loja ativa, uma vez que eu mais ou menos tenha uma noção dos clientes que eu atendo, quais são os óleos mais pedidos. Inclusive a gente pode pensar em sazonalidade, que é uma coisa que eu considero também. Então, por exemplo, agora eu uso muito o Respire Melhor, que foi o que eu usei para fazer a propaganda para vocês. Por quê? Né? A gente comercializa o Brief, que é maravilhoso, mas às vezes a pessoa ela quer passar na criança e ela não quer comprar óleo de coco, então teve em falta aí, como vocês estão vendo, ainda está, né, em falta no nosso site. Então eu tinha óleo de coco para fazer os blends, eu fiz o blend Respire Melhor, que não tem só Brief, mas também tem, né, óleos para ativar a imunidade, né? Então, a partir disso, eu fui construindo aí as minhas tabelas de misturas, estudando, continuo refletindo, continuo olhando para isso, né? E me faz manter ativa todos os meses, né? Eu consigo atingir com facilidade os 125 pontos. A aceitação foi muito grande do público por conta de que fica acessível. Então, quando você oferece um frankincense, que um óleo de 15 ml, não estou com ele aqui no meu colo, mas eu tenho, tá 545, se eu não me engano, né? Um frasquinho no varejo. Tudo bem que a gente pode oferecer o cadastro, mas também as pessoas nem sempre querem, nem têm condição, talvez, de desembolsar esse valor num óleo essencial. Eu ofereço um blend que o de 10 ml, por exemplo, que tem ou frankincense ou um semelhante, sai em torno de R$ 70, que é um valor que fica muito mais acessível do que um frasco de 15 ml, e a pessoa tem aquela primeira experiência e ela tem essa praticidade de que está pronta, ela só vai fazer a aplicação. Inclusive, pode ser utilizado, que nem eu utilizei aqui na frente de vocês. Eu uso geralmente minha copaíba, meu frankincense em roll-on, porque aí eu aplico a área, né, do rosto, da face é bastante vascularizada, então eu tenho uma absorção
ótima, considerável, fica perto da minha narina, então eu inalo ao mesmo tempo que eu uso topicamente, eu já previno aí o envelhecimento precoce, já utilizo de todos os benefícios desses óleos de uma forma muito prática, que inclusive para mim está fazendo muito sentido e que eu tenho utilizado muito, como eu mostrei alguns dos blends que eu tenho aqui pessoais para vocês. Todos esses que eu mostrei não são blends que eu tenho a pronta entrega, não, são os blends que eu uso mesmo em mim. Deixa eu só ler aqui o chat rapidinho, gente, para eu responder vocês. Se quiserem, pode abrir o microfone também. Ó, tem algumas perguntas, Kelly, aqui, que Isso. a Alma faz perguntas aqui, ó. Os valores dos blends, você usa o valor comercial ou de membros? Essa é uma pergunta, tá? Pode, Você quer posso responder? responder? Quero. Eu uso o valor comercial, Alma. O que que eu penso, tá? Quando a gente compra, quando você vai no supermercado e você vai comprar mussarela, se você compra no atacado, você paga um preço. Se você compra no varejo por peça, você paga um preço. Se você compra fatiada, você paga outro, porque ela tem um trabalho envolvido, ela tem, né, tem todo um custo envolvido. Então, eu uso o preço varejo, né, de não membros, para fazer os meus cálculos por conta disso. Eu uso o valor, né, proporcional ao 15 ml, como é Alexandre, né? Alessandre? Alessandra. O Alessandro, desculpa, o Alessandro perguntou, eu baseio no de 15 ml, embora você também pode querer basear no de 5 ml, mas eu acho que o de 15 ml está ok. E aí eu uso essa questão do varejo porque eu penso, toda vez que a pessoa vai querer uma fração, a outra pessoa já teve que fazer um investimento para aquilo. Então é justo que a gente repasse esse investimento, até que para que as coisas que você não leve prejuízo depois. Porque se você for usar valor de membro, fracionar, comprar o frasco, né, não são baratos. Por exemplo, no lugar mais barato que esse frasco aqui de 10 ml, para eu comprar hoje, eu pago R$ 3,70 fora frete. Então, eu já tenho que comprar uma quantidade grande, né? Esse frasquinho de 1 ml, você não consegue comprar no Brasil menos de R$ 2,60 fora o frete. A gente compra fora, paga o tributo, né, Josi, da importação. Ainda assim, ele sai um valor razoável para a gente, porém não é barato, né? Então, tem que colocar o valor do óleo de coco, o valor do frasquinho, porque você pagou isso. Se você for tirar isso e entregar, você vai começar a ter prejuízo ao invés de, né, de ter aí um giro do seu negócio, né? Considerando que numa embalagem de óleo de coco fracionado, a gente tem 2.300 gotas, não é isso? Eu não me lembro Eu exatamente, mas é acho que é aproximadamente isso. Eu acho 115 que é ml, seja isso. é. Cada E ml são 20 gotas, não é essa a conta? isso, Isso, acho que é isso. Então, acho que dá isso, 20 isso. Pelo vezes menos é essa 20, que eu estudei. Isso, Cada isso, isso. ml 20 gotas. Por isso que o de isso, 15 gotas daria 300. Desculpa, o de 15 ml daria 300 gotas, né? O frasco Uhum, da Doterra de 15 isso, ml, 300 isso, gotas. exato. isso. Aí a gente E está pensando em óleo de coco, né, que são 115 ml, né? Vezes 20 dá 2.000, e 300. 2.300, 2.300. 2.300 gotas. Isso, isso. tá? E a E gente aqui tem divide, uma outra pergunta, Kelly. Deixa eu ver se, não sei se talvez complemente aí, Neide, com essas considerações. A pessoa passa a ter o Rolon e depois compra com você o óleo e refaz o blend dela também. Ela está perguntando, quando ela compra se com ela, você a primeira vez, você refaz o blend dela numa outra embalagem? Qual que é a tua experiência? Qual que é o teu grau de conversão de pessoas que começaram experimentando o blend e que depois se tornaram cadastradas? eu ainda estou numa experiência muito recente com os blends, né? Não é uma experiência tão longínqua, mas existe uma conversão interessante. Por exemplo, essa amiga minha mesmo que começou a usar o kit para apoiar, né, ela cessar o tabagismo, ela já está prestes a se cadastrar como consultora, ela não vai ser nem consumidora. Né? Então, hoje de manhã eu fiquei uns 40 minutos com ela no telefone, em orientação, em avaliação, em treinamento, né? Em uma série de orientações. Então, o que eu tenho visto é que muitas pessoas elas pulam já para consultora, né? Então, a minha conversão foi mais ou menos de 70% para consultor ao invés de consumidor.
Porém, algumas pessoas não querem e ainda existem aquelas pessoas que estão cadastradas em outros consultores que não querem mais comprar com eles e aí elas ou me recebem a minha orientação para produzir o blend, mas geralmente elas querem que eu produza o blend para elas, apesar de elas terem acesso ao site. Então, terem, né, o cadastro delas, enfim. Então, geralmente, as pessoas que gostam de blend e de frasco, elas retomam, elas vêm e pedem novos frascos. Tá? Então, por exemplo, lá na Baby Center, isso acontece muito. Né? As meninas, todas as vezes que eu vou lá, elas falam, não, prepara outro para mim, elas querem um vidro novo, elas querem que eu leve, que eu faça o blend, independente se eu me disponibilizar de orientar quantas gotas e como elas querem um blend novo. Então, existe um nicho. Isso que eu acho que isso é importante E destacar. trazer isso, um nicho de pessoas que ainda não se encoraja financeiramente a fazer a compra do kit, né, e tal, e que está fazendo essa formação de conceito, né, de falar, não, olha, esses dias eu entrei na Swift, deve te contar, porque ela é cliente sua lá da Baby Center, é uma das vendedoras, e eu estava lá bem quietinha numa das fileiras da Swift, e ela falando de doTERRA para a moça do caixa. Aí eu cheguei atrás dela, né, falei, bonito, hein, falando de doTERRA aí no caixa, né? Ela tomou um susto, ela falou, então, estava aqui pingando a gotinha. Pois na verdade, a gente pode usar como uma estratégia de encorajamento, sim, mas algumas pessoas, e estudando marketing digital, que eu tenho uma formação nessa área, algumas pessoas elas nunca vão abrir mão de receber pronto. Então, é um nicho que eu vejo muito promissor, porque está tudo bem. Para mim, está tudo bem eu ter um nicho de clientes que não vão ser consultores, não vão ser consumidores direto, mas que vão ali aproveitar do benefício e, ao mesmo tempo, vão me fortalecer para que eu mantenha o meu consumo. Porque toda vez que eu abro um frasco, né, para fazer um blend para alguém, eu já estou aproveitando só de inalar e esse frasco aberto, né, também me faz com que eu utilize um produto que às vezes, poxa, nem, né, outro dia mesmo no blend de antitabagismo, eu nunca tinha usado pimenta preta. Pimenta preta não é uma coisa que me agrada no consumo alimentar, por exemplo, pimenta não me agrada, eu fico sentindo alergia, me coça, arde, pinica. O óleo de pimenta preta é outra coisa. Eu talvez jamais experimentaria sem essa experiência. Eu não ia lá comprar um óleo de pimenta preta, eu não ia utilizar um óleo de pimenta preta, eu já ia ficar com medo de ter uma crise alérgica, de ter um desconforto. E o óleo me surpreendeu. A partir de uma experiência que eu estava oferecendo para outra pessoa, eu também vivi uma experiência, né? E também é salutar para mim poder ter ali um óleo de pimenta para que em alguns momentos ele possa compor alguma coisa na minha vida, né? E que eu possa acessar novos óleos que eu não acessaria de primeira mão, né? De primeira mão eu tenho os meus interesses e os meus reinteresses, coisas como o peppermint que eu não deixo de ter na minha casa, porque a minha história veio, né, da Josi pingar uma gota na minha mão de tantas enxaquecas que eu tinha, e o peppermint me resgata disso. Então, o peppermint não falta na minha casa. Então, se eu vou fazer um LRP e eu tenho limitação de recursos, eu vou priorizar aquilo que eu uso. E aí, agora, abrindo esse leque, não. Eu me abro para conhecer todo um número de possibilidades que eu não me predisporia, talvez, em outro momento. Então, assim, eu só vi benefícios nessa estratégia particulares, né, e para as pessoas ao meu redor. Então, essa pessoa que eu estou apoiando a antitabagismo, né, provavelmente vai ser uma das nossas novas consultoras aí na próxima semana, né, eu tenho certeza que até esse fim de semana ela está muito envolvida com o projeto, aí a gente vai conseguir finalizar esse cadastro, e ela tem familiares que gostam muito, mas que tem poucos recursos financeiros. Eu tenho certeza que por muito tempo ela vai ser uma grande fornecedora dos blends, né? E não vai ser menos importante para a nossa rede, tanto porque um dia pode despertar naquelas pessoas a riqueza que é, né, se tornar um consultor, acessar, né, se permitir, porque eu falo muito de permissão também na minha página, eu acho que essa palavra é muito relevante para nós, né, como elas terem acesso, né,
Eu tava na academia quarta-feira, a Josi sabe, né? E aí a pessoa sentiu o cheiro e falou, mas o que que é isso? E eu tava com a mala naquele dia ainda, né? Eu tava indo pro consultório, às vezes eu carrego os olhos na mala, quando são muitos que eu preciso carregar. E ela falou, você vai viajar? Eu falei, não, eu sou consultora de óleos, né? Ah, não, mas isso é coisa pra gente rica. Eu, não, de jeito nenhum. E aí comecei a conversar, né? E mostrar e deixar ela sentir o aroma, né? A pessoa às vezes tem tanta escassez que até receber uma amostra ela se sente desconfortável, não, porque depois isso pode vir agregado a alguma coisa, não. Então, para a gente poder quebrar esses mitos também, né? Eu tenho tido experiências fantásticas com isso, porque como eu carrego óleos para ter disponibilidade para os blends, muitas vezes eu carrego a mala, então eu carrego muito, e aí as pessoas, aquilo chama a atenção das pessoas, e aí, né, eu onde digo para elas, não, inclusive o SUS tem oferta de aromaterapia gratuitamente, é uma prática reconhecida pelo SUS, é acessível para todo mundo, né, a gente pode comercializar em frações que, né, possibilitam, então, o Lemon mesmo, uma fraçãozinha dessa dá em torno aí 20 gotas, R$ 10, né? Até menos se a gente que a gente eu uso o valor não membro, né? Mas aí um frasquinho desse dá para comercializar por R$ 10, meio frasquinho dá para comercializar 10 meio ml, que são 10 gotas, né? Às vezes a gente dá de amostra e dura muito tempo. Então, essa é a minha contribuição que eu já tomei. Acho que deve ter alguma pergunta, mas senão eu já tomei muito Sim. tempo dos namorados. Eu queria só fazer uma perguntinha rápida. Você falou do SUS, né, que a aromaterapia está como protocolo oficial. Como que funciona a prescrição? Eles indicam que você use um óleo, ele dá o nome da planta e a pessoa compra do fornecedor que ela quiser. É só inalatório, já que a Anvisa só autoriza a ingestão da doterra. Como é que funciona essa questão burocrática do SUS? Porque é uma coisa bacana para a gente falar para dar confiabilidade, né? Fala assim, olha, até o SUS está utilizando tamanha são os estudos em torno da aromaterapia. É um argumento muito bacana, mas me surge sempre essa dúvida de como que está sendo recomendado e como que a doTERRA se encaixa nisso. Certo. Ótima pergunta também. Eu sou funcionária do SUS atualmente, além de todos os outros, Legal. né, ofícios que eu desenvolvo. Um pouco agitada, mas estamos aí. A minha E, madrasta é nutricionista do SUS. que ótimo. Eu sou suspeita para falar, porque toda a minha formação foi feita no SUS e eu sou apaixonada pelo projeto. O problema é que às vezes as pessoas distorcem, mas enfim. Aqui em Ribeirão Preto, eu sei que a gente tem um núcleo de gestão assistencial, né, que tem uma aromaterapeuta. Eu não consegui me aproximar dela ainda. O que que eu sei? Que em gestão é, não é reconhecido pelo SUS, tá? Nem do doTERRA. A Anvisa reconhece, o SUS não. Uhum. Então, a gente tem aí uma briga contundente contra a ingestão e muitas pessoas, quando eu ofereço, assustam e tem aí algumas, Sim. E é alguns mitos. compreensível, né, que o SUS não recomende a ingestão, porque como a maioria dos óleos que tem no mercado não são os da doTERRA, ou seja, É, não são reconhecidos pela Anvisa, é até um risco, né, o cara ingerir um óleo que está isso, altamente contaminado. isso é Então, uma eu questão. concordo com essa política de vigilância sanitária, até de cuidado com o paciente, né? Exatamente. Quando você faz uma formação em aromaterapia pelo SUS, a ingestão ela não Não faz é, parte da ori- prática. ela não é orientada para a prática, tá? Então, a gente faz, muitos de nós faz, né, o curso de aromaterapia, não pelo SUS, mas pelo SUS não. Agora, eu vou me comprometer amanhã a perguntar como é que está feito, porque, por exemplo, a homeopatia, outro dia eu conversei a respeito com a farmacêutica que atua no posto de saúde que eu trabalho, e ela Uhum. falou que é dessa forma que o Alessandro falou. A pessoa prescreve, né, a médica prescreve, alguns, a farmácia do SUS de Ribeirão Preto, exclusivamente de Ribeirão Preto, isso é de município para município, produz e entrega para a pessoa, Produz e óleo? alguns, sim, Que sim. louco. Eu fiquei sabendo disso recentemente, há pouco mais de um mês. Nós temos uma farmácia em Ribeirão Preto, né, de manipulação. Então, existem Uhum. algumas pomadas, coberturas. Então, papaína, sulfadiazida, calêndula, barbatimão, são coberturas que a gente tem disponível nas nossas farmácias, produzida por uma farmácia central, por uma farmacêutica responsável,
há mais ou menos uns 10 anos, se eu não me engano, mais ou menos, talvez mais, tá? Mas 10 anos eu tenho certeza, porque eu já utilizo isso há mais de 10 anos. Legal. Então, Ribeirão Preto produz na nossa farmácia municipal, isso é local, o município decide se quer ter ou não. E Uhum. nessa farmácia, recentemente, estão, por exemplo, medicações homeopáticas, algumas são, inclusive, produzidas mediante a prescrição do NGA 59, que é o nosso núcleo de gestão assistencial, onde tem as especialidades com práticas integrativas, tá? Então, lá tem acupuntura, tem homeopatia, tem auriculoterapia, tem aromaterapia, só que eu ainda não tive contato com essa questão dos óleos essenciais, como são feitas aqui. Tá? Então, cada município ele tem autonomia para gerir esse detalhe aí que você perguntou. Isso não Legal. precisa, não Só, precisa ser só de âmbito federal, porque as especificidades das regiões, né, do país e dos municípios são muito diversas, né? Então, eu me comprometo amanhã a perguntar, me informar melhor durante essa semana, talvez, dependendo de como fluir a informação, e aí eu peço para a Josi multiplicar aí, né, na Em nossa paralelo, eu rede. vou tentar descobrir como é que funciona aqui em Campinas também, e se eu conseguir, eu compartilho com vocês. Legal. isso, A Unicamp deve maravilhoso. ter. Gente, só vou, aqui tem, né, pergunta, né, a Marcela pergunta, temos que seguir algum protocolo, regra para fazer os blends? Pergunto porque achava que não podíamos manipular os óleos para fazer blends para vendas. Essa não é uma atividade que você possa divulgar, Marcela. É algo que você faz sob medida para cada pessoa que te pede, entendeu? A pessoa que está ali fazendo o fracionamento, ela está fazendo específico para a Joana, para a Maria, para a Carla, para a Antônia. É como o aromaterapeuta faz. Ele faz isso especificamente para a pessoa. Não está num site à venda, não é uma marca que está sendo comercializada, é algo que tem ali o consultor e o cliente. E ali é feito para ele na hora, na frente dele. Ela não deixa preparado assim a revelia, ela é feita para aquela pessoa e ela está acompanhando essa pessoa, tá? Então, é uma forma de fazer essa venda. Embora, gente, nós tenhamos algumas bases, eu não vou chamar de protocolo porque é isso que a Josi está falando, né? Eu não vou deixar nenhum blend pronto, como eu falei para vocês. Os que estão prontos aqui são os que eu uso, eu usei na frente de vocês e tá tudo certo porque são meus, né? Eu tenho aí o conhecimento de algumas proporções. Mas nós temos algumas propostas de proporções que já foram testadas, né? Então, quando você identifica, olha, como eu disse, olha, a pessoa tem dor muscular. Não, você tem uma proposta de quais óleos atendem aquela necessidade, mas às vezes você percebe, a Josi tem muita razão quando ela fala isso, quando você às vezes conversa com a pessoa e percebe que ela precisa de 2 gotinhas de copaíba naquele blend que você não coloca copaíba, ela precisa de 5 gotinhas de mirra num óleo que você nem tem mirra, né? Mas você compra uma mirra naquela hora porque você percebe que ela precisa, né, apaziguar questões maternas aí que são tão profundas que ela, né, 5 gotinhas de mirra às vezes vão fazer a diferença ali. E aí você faz o valor final proporcional a tudo isso, né? Porque você vai estar fazendo aí uma condução, como a Josi falou, né? Uma condução do caso, um acompanhamento. E aí, geralmente, eu mantenho contato, eu ofereço a consultoria, né, para as minhas clientes de óleos e mantenho contato periódico. Então, a cada 2 dias, uma vez por semana, a cada 15 dias, dependendo do caso, a proximidade, a necessidade, aí eu entro em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou seja, a rede que eu tiver acesso a ela quando ela não mora na mesma cidade que eu, por exemplo, né? Ou quando eu sei que eu não vou conseguir contato direto, né, com ela por um tempo prolongado. Então, aí frequentemente eu estou ali monitorando, perguntando, recebendo feedbacks a respeito. E tem coisas que são muito tranquilas, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não quer adquirir um rolão de lavanda do doTERRA, que é maravilhoso, preço acessível. Você vai lá e faz uma proporção de lavanda com óleo de coco para um bebezinho, você entrega para aquela pessoa e é uma coisa que é mais tranquila, por exemplo, não é uma coisa, né? É, Não tem tão. mistura, não tem mistura nenhuma, não é blend, né? Quer dizer, É, não é um blend com várias espécies aromáticas, é apenas uma diluição do óleo de lavanda, né? Mas o que isso. é muito importante só a gente falar aqui para que a gente tenha assertividade com relação até mesmo como a doTERRA entende que deve ser feito, é que a gente não se faz propaganda disso.
Isso é sempre no boca a boca, é sempre algo que se faz dentro de um grupo de WhatsApp, dentro do contato direto com a pessoa, né, Kelly? Então, assim, isso não, você não vai para um marketplace para fazer isso, você não vai lá para o Instagram falar, divulgar que você está fazendo esses blends, né? Então, esse é um ponto para a gente ter aí a condução. Tem o comprometimento, o compromisso do consultor de bem-estar em acompanhar essas pessoas. E esse é o ponto mais importante, tá? Por quê? Porque o que a gente sabe é que a maioria das marcas trabalha exatamente dessa forma. Tem lá uma prateleirinha lá numa lojinha de produtos naturais, estão lá os produtos e a pessoa vê, isso aqui é para isso, para aquilo, para aquele outro, vai lá comprar 3 ou 4 e ela mesma faz essa mistura, né? O que a gente oferece sempre está conectado com a consultoria, sempre está conectado com uma apresentação, sempre está conectado com um convite, sempre está conectado com algo que é de conteúdo, tá? Bom, adiantado da hora, Kelly, muito obrigada, né, pela tua contribuição. Acho que estabelecemos aqui amizades e parcerias aqui de estudo e de complementariedade aqui, que Alessandre, Kelly e Marcela, eu acredito que a gente possa fazer uma classe ou uma reunião para a gente trabalhar esses pontos aí ainda melhor. Alma também, obrigada pela colaboração, pela contribuição. Falar para a Alma tomar coragem. Ela falou, escreveu aí, ela não se atreveu, se atreva. Eu sou uma pessoa atrevida, por isso que eu chego lá. E esse é um ponto, porque nós temos, assim, nós erramos muitas vezes por omitir o socorro. Nós erramos a maioria das vezes por não nos colocarmos na posição de que sim, faça, vai dar certo. Isso é o momento que você tem que fazer. Então, se a gente fica sempre com esse pé atrás, quem é que vai confiar? Nós sabemos a origem do nosso produto. Nós sabemos o que é que nós estamos utilizando e nós sabemos que nós podemos dar suporte para as pessoas, né? E se eu ainda não tiver toda a confiança, eu conheço pessoas que vão me ajudar a formar essa confiança. E é para isso que esse grupo se formou, tá bem? Então, olha só, um beijo grande. Eu tenho 2 coisas para mostrar para vocês aqui. Deixa eu fechar aqui essa telinha aqui, que eu agora nem sei como é que faz. Peraí, gente. Ai, meu Deus, abriu tudo aqui, socorro. Gente, quem quiser comprar o própolis vermelho, que é o melhor do mundo, é só falar comigo, tá bom? É um excelente, uma combinação para, inclusive, sugerir para os nossos clientes de óleos essenciais. E assim, Combinado. Quem toma própolis vermelha nunca mais deixa de tomar e nunca mais quer as outras, porque essa aqui não gruda no dente, não mancha a colher e é 10 vezes mais potente que as outras. Então, sintam-se à Maravilhoso. vontade para Ali o conhecer. Alessandre. Ó, deixa eu compartilhar aqui, tem uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Para a gente deixar aqui bem finalizado aqui o nosso compromisso aqui, de que aqui em Ribeirão, para quem é de Ribeirão, Tour Florescer, faça já a compra do seu convite, tá? O primeiro lote, que eu acredito que já esteja assim no limite, nós teremos a presença do Elton Vec e da Andrea Príncipe, são os nossos convidados especiais, tá? Então, nós vamos passar aí todos os lançamentos, né? Tudo aquilo que foi trazido na convenção. Então, façam convites para os seus diretos, para os seus clientes preferenciais. Acho que vai ser uma noite muito especial. E dizer para vocês, né? Uma outra ideia, e sair, né? E terminar essa noite com vocês com essa frase do Rumi: o que é plantado na alma de cada pessoa, um dia irá florescer, tá? Então, eu deixo com vocês, eu encerro aqui, né, esse convite para esse treinamento, que foi muito mais do que eu esperava, porque a participação de vocês é que realmente abrilhanta, né, um treinamento como esse, e eu tenho certeza, isso me faz, assim, ter muito mais vontade, ter muito mais empenho em buscar, né, nas leituras, em buscar recursos para que a gente possa juntos se desenvolver. Sejamos nós de qual rede somos, sejamos crosslines, sejamos uplines, downlines e lovelines aí que a gente tem, mas entendam que do meu coração para o coração de vocês moram de verdade dentro do meu coração. Muito obrigada pela presença de vocês na noite de hoje. Quem quiser fazer uma fotinho aqui dessa
dessa imagem aqui, eu acho que vale a pena, e dizer para vocês que de verdade foi muito melhor do que eu imaginava. Kelly, obrigada pela tua participação, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, e a todos, né, Alma, Alessandre, Paula, todo mundo que participou aqui, que estejam aí conosco nas próximas. Socorro lá de Manaus, que está aí, né, despontando, que nos deu um sim aí bem redondo e está vindo para São Paulo, hein? Semana que vem vocês vão conhecer Socorro ao vivo e a cores aqui em Ribeirão Preto, viu? Ela está vindo lá de Manaus para a gente poder fazer aí um encontro, e nós vamos fazer esse encontro semana que vem aqui em casa. Ó, um beijo para vocês, muito obrigada pela participação, a todos que estiveram até o final. Eu termino aqui